Boa noite. Negócios e Cultura está começando. Lagueto Hotéis. Paixão em servir. Ambientes de Linha. Aqui você vive. O seu negócio é transporte e logística? Então estacione por aqui. 18ª Transposul, a feira que coloca as grandes marcas em contato direto com seus clientes e fornecedores. Não deixe essa oportunidade passar. Exponha seu produto e faça grandes negócios. De que forma você vê o mundo? Onde você vê ideias, nós vemos inovação. Onde você vê ensino, nossos estudantes enxergam transformação. ESPM, quem faz, transforma. Boa noite. Vamos conversar sobre eventos e negócios com Ana Cláudia Bittencourt, presidenta da ABOC Brasil. Ana Cláudia, muito obrigado pela tua presença no programa Negócios e Cultura. Bom, eu agradeço estar aqui com vocês hoje. Vamos falar de eventos, vamos falar de negócios e como atingem os eventos as pessoas, a sociedade brasileira. Bom, o setor de eventos é um setor de eventos que cresce praticamente todos os anos. Nos últimos 10 anos, teve um crescimento de quase 400%. Então, é um segmento que hoje é muito procurado por pessoas que queiram abrir uma empresa de eventos nesse sentido. Ana Cláudia, tem números, estava lendo aqui, número interessantíssimo, né? Mais de 500.000 eventos realizados. Isso em que período? Quanto tempo? Bom, o setor de eventos, a gente pode dizer que tem dois marcos. O marco de 2001, onde foi feita uma pesquisa que levantou números do setor, e depois com uma parceria que nós fizemos com o Sebrae Nacional, a ABOC, Sebrae Nacional, onde nós levantamos estes números, que foi no ano de 2013, onde teve esse número de mais de 500.000 eventos realizados por ano no Brasil. Por ano. E número de emprego altíssimo também. Altíssimos por quê? Porque o segmento de eventos, ele contrata muitas pessoas. Por exemplo, numa feira nós contratamos promotores, recepcionistas, montagem, toda a parte de estrutura. Se a feira tem congresso, contratamos palestrantes. Então, o volume de profissionais contratados é muito grande. Já catalogado em um único evento, cerca de 126 profissionais. Isso gera um volume muito grande de empregos, tanto diretos quanto indiretos. Então, hoje se emprega quase 7,5 milhões de pessoas por ano no segmento de eventos. E isso significa também um fator econômico altíssimo, não? Muito acima do alto. 4% do PIB do Brasil. E é pouquíssimos hoje segmentos que têm um percentual tão grande do PIB. Hoje a gente sabe que a agropecuária tem um percentual muito grande, a parte de agronegócio, não? De agronegócio, exatamente. E o segmento de eventos, ele tem esse volume porque ele tem um valor muito grande de faturamento. Hoje, cerca de quase 210 bilhões de reais faturados por ano no segmento. Ana Cláudia, te apresentei como presidenta da ABOC. O que significa ABOC e qual é a tarefa de vocês? Bom, a ABOC é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos. É uma entidade que tem quase 40 anos, ano que vem fará 40 anos.
é uma entidade que trabalha exatamente esse segmento. Perfeito. É uma entidade que tem representantes associados no Brasil inteiro. Temos hoje 14 representações fixas, né, no Brasil, sendo o Rio Grande do Sul uma delas, e que congrega mais de 500 empresas organizadoras de eventos. Vocês, como organização, normalmente estão realizando eventos, não? Eventos estaduais e nível nacional, e também internacionais. Chamam também de indústria de eventos, de empresas de eventos, não? Exatamente. O setor de eventos é um setor de eventos que ele cresce no mundo inteiro. A indústria de eventos, como ela é chamada, ela engloba tanto eventos locais, regionais, nacionais e internacionais. E nosso país, ele hoje está entre os 10 maiores que mais realizam eventos internacionais no mundo. E isso a gente tem que eu sempre digo que o brasileiro ele sempre dá um jeito de se sobressair, porque referente à questão de crescimento, né, de burocracia hoje, o país ele está numa colocação muito ruim, né, é o 121º em burocracia. Mas quando difícil. Muito difícil, mas quando se traz para o segmento de evento, a gente está entre os 10 maiores, junto com Estados Unidos, com Itália, com Alemanha, com Japão, com China. Então, quando a gente sai do país e vai nos eventos internacionais, o país sempre é comentado como um país que dá retorno. O que está acontecendo, Ana Cláudia, neste momento assim da economia conturbada? Estamos passando por momentos complicados. O que está acontecendo com os eventos, especialmente no Brasil? É difícil hoje um segmento que não tem um impacto da crise. Muito difícil, porque afeta a todos. Não seria diferente no segmento de eventos, obviamente afeta. Mas o que eu digo sempre é que atrás da crise sempre existem oportunidades. No segmento de eventos não é diferente. Nós temos que usar muita criatividade, muita inovação para mudar. Porque um evento, ele pode ter um evento para 1.000 pessoas, como esse evento pode ser para 500 pessoas. Então, nós temos que realmente trabalhar. Não é fácil como nenhum outro segmento, mas as empresas de eventos elas estão fazendo um trabalho para que possa modificar o estilo do nosso trabalho para que ele não tenha seja tão afetado pela crise. A criatividade tem que ser maior e apresentar projetos mais ousados. Exatamente. Não? Quais são os maiores empecilhos para vocês poder concretizar um evento? Bom, nós temos hoje verbas privadas e verbas governamentais. Né? O Ministério do Turismo, por exemplo, ele tem um setor destinado à indústria de eventos. Né? Existem também as emendas parlamentares. A questão é que o segmento de evento é muito novo. Né? Existem poucas políticas públicas para a indústria de eventos porque ela é muito nova. O próprio Ministério do Turismo foi criado em 2003. E dentro novíssimo. E dentro desse ministério foi criado todos os demais segmentos. Nós temos o Conselho Nacional de Turismo, que congrega 70 entidades, que a ABO também faz parte. Inclusive, nós tivemos agora uma reunião com o ministro na segunda retrasada, justamente trazendo dessas entidades que fazem parte desse setor, o que nós precisamos, né? Então, existem as verbas, né? Tanto as verbas federais como as estaduais. Agora mesmo, né, no nosso estado, abriu a verba para a LIC, né, que são 2,5 milhões de recursos, do quais as empresas produtoras, né, que estão cadastradas no estado, podem estar apresentando seus projetos. Para as empresas privadas, Ana Cláudia, ainda existe muita resistência em contratar empresas de evento, profissionais de evento? Ainda para eles um custo, não é um investimento? Isso mudou bastante. Antigamente tinha esse conceito. Hoje, fazer um evento já não é mais um custo, é um investimento. Mas isso faz parte da filosofia das empresas? Sim. De pequeno, grande porte? Hoje sim, antigamente não fazia. Se transformou isso hoje numa filosofia. Porque antes se fazia eventos muito grandes, ou se faz eventos menores, mas não deixam de ser feitos. Certo. E uma coisa que se criou, que também não tinha, era o departamento de eventos dentro das empresas. Principalmente, por exemplo, nos hotéis. A hotelaria tem a sua equipe de eventos que auxilia o seu cliente quando chega no motel
a desenvolver. Geralmente, alguns hotéis têm até uma carteira já de fornecedores para indicar para esse cliente, para que ele possa fazer um evento dentro do hotel. E o que acontece com a concorrência entre vocês, as empresas que trabalham com evento? Ajuda, atrapalha? A concorrência ela começou a aumentar, porque como o segmento cresceu, automaticamente as pessoas começaram a ter visões de ter um seu negócio, né? Com a abertura da pequena, da empresa individual, do MEI, se abriu uma estrutura maior. Mas isso, ao mesmo tempo, exige que as empresas tenham maior qualificação. Então, as empresas que têm uma qualificação, que trabalham o seu profissional... Na verdade, eu sempre digo, o concorrente, eu acredito que o concorrente, ele faz que tu melhore. Isso é interessante, porque significa que a qualidade não baixa, não? Pode baixar um pouco o preço com essa concorrência, mas a qualidade se mantém. Geralmente diminui o tamanho do evento, mas a qualidade continua a mesma. No próximo bloco, muito mais sobre eventos e negócios com Ana Cláudia Bittencourt. Fique agora com nosso espaço sobre comunicação com a WBI Brasil. Já voltamos. Olá, pessoal. Hoje a nossa dica é sobre o varejo. Vamos falar um pouco sobre as mudanças que o meio digital trouxe para o varejo e todas as operações de comércio que a gente percebe que no Brasil hoje estão sofrendo muito, não só com a crise, mas principalmente com a mudança de comportamento do consumidor. Se há 10, 20 anos atrás o consumidor precisava visitar uma loja, num shopping ou numa rua para conhecer as novidades e conhecer os produtos que ele iria comprar, hoje ele já faz esse trabalho no ambiente digital. E esse é o grande risco que o varejo está correndo. As pessoas passam a interagir no ambiente digital, através das redes sociais, através de pesquisa no Google ou nos sites especializados. E isso faz que esse consumidor já tenha previamente identificado que tipo de produto e como ele gostaria de comprar. E a loja, ao invés de ser um centro de compras, passa a ser somente um showroom. Esse é o grande desafio que o empresário do varejo, principalmente o comércio de rua e de shoppings, estão enfrentando nessa década. Lagueto Hotéis. Paixão em servir. Seu negócio é transporte e logística? Então estacione por aqui. 18ª Transposul, a feira que coloca as grandes marcas em contato direto com seus clientes e fornecedores. Não deixe essa oportunidade passar. Exponha seu produto e faça grandes negócios. Estamos conversando com Ana Cláudia Bittencourt sobre eventos e negócios. Ana Cláudia, como está essa parte de profissionalização do setor de eventos? Bom, a entidade como um todo, ela trabalha muito a questão da profissionalização. Nós temos um programa de qualidade dentro da entidade, que é um selo de qualidade. O que esse selo de qualidade ele traz? Ele traz para a empresa de eventos e também para o cliente uma segurança dos processos do segmento de eventos. E esse selo tem reconhecimento internacional? Tem reconhecimento internacional. A questão do profissional em si, né, do profissional de eventos, a gente vê que hoje já tem um pouco mais de profissionalização, porque existem escolas técnicas, existem cursos de graduação, pós-graduação no segmento de eventos. O profissional de eventos, eu sempre digo, é um profissional muito capacitado. Porque para organizar o evento tem que ter administração, tem que entender de relações públicas, de marketing, de trabalho de venda, de comercial. Então não é um profissional fácil de encontrar. As empresas de eventos acabam formando profissionais
para trabalhar na área de eventos. Tem muita gente jovem competente, mas também que não tem paciência e que eles acreditam que tudo se soluciona pela internet e a coisa não funciona assim. Na verdade, o jovem, né, hoje o jovem, eu digo, né, às vezes parece que já nasce com um tablet e um celular na mão. Né? Então, o trabalho vai ser diferente. O trabalho que a gente faz hoje, provavelmente daqui a 5, 10 anos, vai ser diferente. Essa questão da impaciência do jovem, ao mesmo tempo que ela se torna, muitas vezes, um risco, mas ela também se torna inovador, porque os jovens, eles trazem ideias novas. Né? A gente tem que saber canalizar toda essa vontade. Só que o que acontece? Existe um novo segmento que é os eventos híbridos, que são os eventos virtuais. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui conversando, né? Porque um evento, a gente tem de mais de 2 pessoas, já é um evento. E o que acontece com a parte digital? Nós podemos estar aqui conversando e milhares de pessoas estarem assistindo. Existe hoje eventos, conferências, congressos que são feitos numa sala, onde as pessoas fazem suas inscrições pelo computador e assistem o evento da sua casa. Então, a forma de fazer eventos, ela também está mudando. E esses jovens, geralmente as empresas que trabalham com a parte de tecnologia, é de jovens. E essa tecnologia também ajuda para diminuir os custos das empresas, com não? certeza. Usando teleconferência ou dinâmica diferente para fazer um evento. Exatamente. Então, o custo também diminui. E hoje já o custo, por exemplo, se tu vai baixar o teu manual, a tua parte, porque existe aquela pasta que entregue no congresso. E existe aquela que tu pode baixar do teu computador. Isso já tem um desconto. Hoje as inscrições com impresso é um valor, digital é outra. Favorece. Exatamente. Dentro desse mercado hoje, com essa situação que nós estamos vivenciando, que tipo de produto, que tipo de eventos vocês estão enxergando que se vão a vender hoje? Eventos que envolvem tecnologia. A tecnologia digital hoje são eventos que os clientes gostam, porque é um evento que tem um custo menor. É um evento ainda que é novo, então muitas vezes se precisa ter um argumento melhor para a venda, mas são eventos que hoje, que a gente chama desses eventos híbridos, eventos menores, com gestores. Hoje os eventos, por exemplo, de convenções, eventos em próprios hotéis, nós sentimos que o evento ele diminuiu de público, mas o público ficou mais qualificado. Né? O custo diminuiu, se qualificou o público e se conseguiu enxugar os custos e tem um retorno agregado nesses eventos. Então, eventos menores e mais segmentados. Então, os eventos eles diminuíram, a qualidade das palestras melhoraram, o conteúdo melhorou e as coisas estão mais rápidas, mais dinâmicas. Estava lendo sobre eventos, sobre incentivos, não, para os funcionários da empresa. Quando alguém um empresário dá dinheiro para ele esquece, em um mês ele está esquecendo esse dinheiro. Alguns bens de outra natureza também esquece rapidamente. Agora, quando ele tem como incentivo uma viagem para o exterior, especialmente para o exterior, às vezes isso fica na memória dele por 10, 12 anos. Sim. Isso é muito interessante, a não? BO que ela está com um projeto agora que é de intercâmbios. O meu profissional de eventos passar um mês dentro da própria Cocal, nós temos as organizadoras de eventos. Por exemplo, o meu profissional passa 30 dias dentro da empresa de uma organizadora do Uruguai, ou do Chile, né, ou do Equador, do Panamá, e aí a gente faz esse intercâmbio. Eu mando meu profissional para lá e ele manda o profissional dele para cá. Então a Bianca está criando isso, porque isso que tu comentaste é muito importante. Porque isso para eles não tem preço. E isso que eu sempre digo, a empresa pode mudar, mas o profissional, o nome, o sobrenome dele, ele vai carregar em qualquer empresa. E essa experiência, ele sempre vai lembrar. Eu tive essa experiência lá na empresa que eu passei, e isso me auxiliou no meu crescimento. E ele, quando for um profissional em outra empresa, enfim, daqui a 10, 15 anos, ele vai comentar dentro do currículo dele, da experiência dele, isso que ele passou. Com certeza que ele vai apresentar isso, não? Exatamente. Como crescimento mesmo. Ana Cláudia, e isso logicamente mexe com turismo.
Sim. E nasce o turismo de negócio e evento, que hoje é praticamente uma indústria, não? Exatamente. Nos fala um pouquinho como trabalha isso aí. A questão da indústria de eventos, a questão do turismo, o que acontece com o segmento de eventos? Ele envolve o turismo, que é uma das coisas que às vezes as pessoas falam, mas organização de evento, festas, o que tem a ver com o turismo? Na verdade, nós estamos dentro da Lei Geral do Turismo, onde consta lá organizadores de eventos. Tá. Então, as empresas que, por exemplo, vai fazer um evento, entra a questão de viagens, porque geralmente vem participantes do exterior, né? Então, entra a questão de viagens. Entra também a questão, por exemplo, de outros serviços que envolvem, por exemplo, a hotelaria, porque praticamente os eventos são feitos em hotéis, não? Né? Ou centros de eventos, mas, por exemplo, o estado não tem tantos centros de eventos. A grande maioria dos eventos são realizados dentro de hotéis. E isso ajuda, logicamente, na parte da economia dos hotéis, o problema é sazonalidade, normalmente. Exatamente, porque hoje a gente diz, né, que existem os dias azuis, que é entre novembro e fevereiro, pega um pouco de março. Quando nós temos uma agenda, existem cidades hoje que são cases de sucesso porque criaram um calendário de eventos. Termina um, começa outro, termina um, começa outro. E quando a gente vai estudar essas empresas, a gente vê que tem uma organizadora por baixo dessa agenda, desse calendário, que criou para aquela cidade esses eventos. Agora, e comparativamente, esse tipo de turismo tem uma maior rentabilidade que o turismo de lazer também. Sim, por quê? Porque o turista de negócios, ele tem um valor maior agregado. Na inscrição, no tipo de hotel que ele escolhe. E também, a gente já teve uma pesquisa que esse turista, ele fica 2 dias antes ou ele fica 2 dias depois. Então, ele vai ficar no período que tem o evento, mas ele vai aproveitar e, geralmente, ele traz a família. Ou a esposa, ou o filho. E esse valor agregado traz para a cidade um valor, por quê? Porque aumenta o número de diárias nos hotéis. Para quem está pensando em entrar nesse mundo de eventos, de empresário, quem está pensando em empreender nisso, o que tu falaria? É o momento? Quando é? É o momento porque é o segmento que está crescendo, né? Então, eu sugiro sempre que quem quer trabalhar com o evento, que a prática é muito importante, né? Então, tem muitos estagiários que trabalham no segmento de eventos, que podem começar a trabalhar, né, nesse segmento. Existe também quem tem condições de estudar primeiro, tem as escolas, né, tem os cursos de eventos que podem também, né, começar. Mas eu sempre digo, né, as pessoas, na minha empresa mesmo, já saiu algumas pessoas que montaram a sua própria empresa. Então, eu falo assim, comece aos poucos, tu tem que dominar. Não comece grande, porque se tu ficar muito grande, você já pode ter problemas e a sua empresa ela não consegue criar raízes. Então, comece pequeno, eventos que tu tenha certeza que tu vai conseguir dar conta. E depois vai crescendo, vai agregando outros serviços, começa aos poucos. E conhecer o produto, conhecer o mercado, que é fundamental. Fundamental. Tem que conhecer o mercado, o que o mercado tem para oferecer, entrar em contato com entidades do setor para que possa conhecer melhor. E, Ana Cláudia, e aí, alguém que está pensando, além das universidades, cursos técnicos, a BEOC também pode assessorar? Tem algum tipo de assessoria para quem está querendo entrar? Sim, a BEOC, um dos principais objetivos da BEOC é a questão de auxiliar o empresário profissional e também o intercâmbio. Eu conheço muitas empresas que se associaram à BEOC que tinham o intuito de trabalhar com outras empresas. Como a BEOC tem organizadoras no Brasil inteiro, eu tenho fornecedores que trabalham comigo e que trabalham no Recife, que trabalham na Bahia, que trabalham no Distrito Federal, porque a BEOC nada mais é que as empresas associadas que acabam sendo como fossem amigas e que têm a qualidade, porque temos um trabalho de programa de qualidade, porque é diferente tu vai fazer um evento, por exemplo, no Nordeste e tu não conhece os fornecedores. Perfeito. Tu vai fazer um evento em São Paulo que tu não conhece os fornecedores. Se tu contratar uma organizadora da BEOC, tu vai saber que tu pode contar com um parceiro naquele estado. Então isso é muito importante para nós que fazemos eventos no Brasil inteiro. Se nós tivéssemos que colocar 2 riscos maiores para quem está pensando em empreender, quais são esses 2 riscos, maiores riscos que teria ele? Bom, o que acontece com a parte
clientes. Geralmente nós fazemos o evento e depois recebemos. Tá. Então, se a empresa ela for trabalhar e não tiver um fluxo de caixa para trabalhar, ter feito um planejamento financeiro, ela poderá ter problemas na hora de fazer os pagamentos. Então, é necessário ter um planejamento financeiro de acordo com o tamanho de eventos que ela vai começar a querer trabalhar. E ter pessoas capacitadas para fazer o trabalho, porque senão ela pode pegar um cliente muito bom, certo, e desenvolver um trabalho ruim. Se perder no caminho aí. Exatamente. Agora, esse tempo de pagamento das empresas que contratam, normalmente para você, recebem depois de 30 dias ou é 30, 60, 90 dias? Como é o sistema Isso é muito de pagamento? negociável. As multinacionais, por exemplo, quando se prepara um grande evento, Geralmente isso é negociável. Pode ser que eles deem um valor, né, na assinatura do contrato e depois você vai receber mais tarde. Mas, por exemplo, as licitações governamentais, tu paga tudo e recebe de 15 a 30 dias. Então tem que ter um fluxo de caixa para poder fazer esse trabalho. Ana Cláudia, o que eu gostaria de deixar como legado depois de terminar essa presidência? Bom, nós temos hoje a entidade em 14 estados. Nosso legado é que a BEOC esteja em todas as 27 federações, né? Esteja colocada no Brasil inteiro. Também nós queremos deixar, né, a questão da regulamentação do setor, que é junto à BNT, com os padrões e com as normas. E também a questão de um trabalho que a gente faz com as licitações, que hoje é preço, e nós queremos trabalhar a questão que seja preço e técnica, que entre a questão de qualidade e não só preço. Se nós conseguirmos deixar como legado um trabalho para as demais empresas, com certeza essa gestão ela já vai ter feito esse excelente trabalho. Profissionalizar o setor, não? Exatamente. Ana Cláudia, muito obrigado por ter participado no programa Negócios e Cultura. Muito obrigada. A você, muito obrigado pela companhia. Até o próximo Negócios e Cultura.